Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja e seja bem-vindo então a essa aula zero do seu curso de BetScript. E nessa aula de hoje a gente vai discutir algumas coisas muito importantes para o andamento desse curso. Primeiro, os pré-requisitos básicos que você precisa ter e outra coisa que é um alinhamento ali de expectativas. Vamos então começar com os pré-requisitos básicos para esse curso. Então, para esse curso, você vai precisar basicamente de um computador. O computador ele vai ser essencial. E o computador ele vai ter que ter como sistema operacional o Windows. E qual Windows que pode ser? Pode ser o Windows que você quiser. Pode ser o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 10, o Windows 11, o Windows que você quiser. Porque para esse curso de BetScript, a gente vai precisar que tenha o CMD. Então o Windows, seja qual versão dele for, ele vai possuir esse CMD. Mas se você estiver pensando, eu não tenho Windows, quer dizer que eu estou automaticamente excluso desse curso? A resposta é não, você não está excluso desse curso só porque você não tem Windows. Tem algumas opções que você pode utilizar, como por exemplo, alguns emuladores aí de computador ou algumas máquinas virtuais para você conseguir testar e fazer seus códigos. A única coisa que você precisa saber, a gente vai ver isso também um pouco melhor na aula que a gente for falar sobre a origem do BetScript, a história do BetScript. O BetScript ele é feito, pelo menos para o Windows, né? Essa programação em lotes, ela serve para a gente conseguir organizar as tarefas do nosso computador com mais agilidade, com mais facilidade. Então, aquelas tarefas repetitivas, aquelas tarefas chatas, né? Você vai conseguir automatizar por meio do BetScript. Então, se você fizer isso em uma máquina virtual, você teoricamente não vai conseguir fazer essa automatização, mas sim, você vai conseguir testar o seu código. Agora, se o seu caso é não ter um computador, nesse caso a coisa fica um pouco mais complicada. Você também vai ter que baixar algum emulador para o seu celular, né? Alguma coisa que vai simular um Windows no seu celular. Eu, nas aulas de instalações que a gente vai ter nesse curso, a gente vai ter uma aula específica para fazer as instalações necessárias, como os ambientes que a gente vai realizar as programações. Eu não vou ensinar vocês a instalar nenhuma máquina virtual, seja para computador ou para celular. Inclusive, se você já tiver o computador, eu não recomendo que você baixe no celular. Não por risco de pegar vírus, risco de estragar, mas simplesmente porque no computador vai ser muito mais fácil você perceber tudo que eu quero propor nesse curso para você. Então, você percebeu, né, que esse curso ele tem como objetivo que você conheça melhor o seu computador, você conheça melhor o seu Windows, né? Que você faça o seu computador trabalhar para você e não que você trabalhe para o seu computador, como acontece com a maioria das pessoas na maioria dos casos. Então esse curso é para você, se você quiser aprender uma lógica de programação mais básica, se você quiser aprender a gerir o seu Windows, aprender a gerir esse sistema operacional, mas sempre há contrapontos, né? Esse curso, querendo ou não, BetScript é uma linguagem que ela já é um pouquinho mais antiga, né? Por isso que a gente tem, por exemplo, BetScript vindo desde versões dos sistemas operacionais como o Windows XP. Então, ela sofre poucas alterações ao longo do tempo, mas se você quiser apresentar um currículo somente com BetScript, muito provavelmente não vai ter nenhuma empresa que vai aceitar apenas o BetScript no seu currículo. Isso porque, digamos que o BetScript não é uma linguagem tão do mercado. Então, se o seu objetivo é crescer profissionalmente só no BetScript, eu já te garanto que isso não é possível. Não impossível, né? Mas pelo menos é muito complicado isso acontecer. É muito complicado você conseguir um emprego apenas com BetScript. Então, o BetScript tem essa limitação. Mas, como eu disse, se você quiser aprender um pouco mais do seu Windows e quiser começar a entender linguagens, né? Quiser começar a entender programação, é sim uma excelente linguagem para você começar. Dado esse recado, então é importante a gente entender como que vai funcionar também o curso, né? Como que vai ser essa divisão. O curso ele vai contar também com algumas apostilas em PDF, com um resumo daquela aula, com um resumo do que a gente viu. É claro que nem toda aula vai ter um resumo em PDF, porque, por exemplo, essa aqui não tem como ter um resumo em PDF do que eu estou falando, né? Vai ter sim alguns exercícios também nesses PDFs. Os códigos em BET eu também vou disponibilizar para vocês poderem baixar. E como que ele vai ser baixado? Vai ser na descrição do vídeo. Eu vou deixar esse arquivo com uma pasta zip. Então vai ser uma pasta compactada ali com o material em PDF do dia, os exercícios resolvidos. Eu também vou deixar no meu GitHub para que vocês consigam acessar e baixar de lá. Inclusive, nessa parte aí da pasta zip, na parte de baixo, é só porque se acontecer alguma coisa e o GitHub sair do ar, vamos supor, e aí vocês têm pelo menos a segurança que sempre vai ter o que vocês baixarem, o material para vocês baixarem. Então é isso. Eu espero que você curta esse curso. Eu espero também que o estúdio ele consiga trazer mais aulas de tecnologia para vocês. É uma grande honra estar aqui. Muito obrigado e até a próxima.